Olá pessoal, então a gente vai dar sequência aqui nos exercícios que a gente tem para essa semana, certo? Então aqui a gente está trabalhando com a questão número 14 e ela fala assim, ó, em relação à questão 12, ou seja, em relação ao enunciado da questão 12, que é aquele que a gente está criando as senhas, que elas são senhas de 4 algarismos, que todos têm que ser distintos e a pessoa não pode utilizar os algarismos do ano de nascimento que ela nasceu, quer dizer, do ano que ela nasceu, certo? Então, ela está falando o seguinte, a número 14, para a gente determinar o número de senhas que podem ser cadastradas por alguém que nasceu em 1999, certo? Então, quais são as informações desse problema específico aqui? Bom, a gente está trabalhando com senha de 4 algarismos, então, cada uma dessas posições aqui são justamente nossas situações, certo? Que a gente quer determinar quantas possibilidades para cada uma delas, para justamente determinar qual que é o número de senhas que podem ser criadas, né? Seguindo essas condições aqui desse nosso problema. Então, os algarismos, como foi determinado na questão 12, eles são distintos, certo? Nosso sistema numérico é formado por 10 algarismos, vou listar ele aqui todos para vocês, ou seja, do 0 até o 9, para facilitar a gente a resolver o problema. E a gente sabe que os algarismos que não podem aparecer na senha dessa pessoa que ela for criar, não pode aparecer nenhum desses algarismos que está aqui no ano de nascimento da pessoa, certo? Portanto, a pessoa que nasceu em 1999, ela não pode utilizar nem o algarismo 1 e nem o algarismo 9, certo? Então, com isso, pessoal, vamos aqui da mesma forma que a gente resolveu os exercícios anteriores, certo? Olhar para a posição 4 aqui. Certo? Então, olhando para a posição 4, quantas são as possibilidades que a gente tem para colocar, quantas possibilidades de algarismo que a gente tem para colocar aqui na posição 4? Bom, pessoal, se todos possíveis que a gente pode colocar numa senha utilizando apenas o algarismo são 10 algarismos e a gente não pode colocar 2, quer dizer que então que as possibilidades, os possíveis algarismos aqui são no total 8, certo? 10 menos 2 são 8. Então agora a gente vai fazer um exemplo aqui para justamente determinar quantas são as possibilidades de cada uma das outras situações, certo? Ou seja, das outras posições. Então, estou dizendo para vocês que ao criar uma senha nessas condições aqui, eu selecionei para a posição 4 o algarismo 2, certo? Então, agora eu quero olhar para a posição 3. Sabendo que eu coloquei o algarismo 2 na posição 4, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de algarismos para colocar aqui na posição 3. Bom, vejam, pessoal, que das 10, eu não posso colocar 3. Eu não posso colocar nenhum 1 e nem o 9, porque eles aparecem no ano de nascimento da pessoa. É uma regra do exercício, certo? E também, como a gente está trabalhando com algarismos distintos, o 2 não pode aparecer em nenhuma outra posição, certo? Então, o 2 também ele não pode, porque a gente já escolheu ele na posição 4. Então, quer dizer que a quantidade de possibilidades que a gente tem para a posição 3 são as 10 menos essas 3, certo? 10 menos 3, 7. Então, quer dizer que a gente tem 7 possibilidades de algarismos para colocar na posição 3. Ok? Então, dando sequência aqui para a formação, estou criando uma senha nessas condições, certo? Eu estou dizendo para vocês que na posição 3 da senha, eu estou colocando o algarismo 7, certo? Então, dessa forma, eu quero olhar aqui para a posição 2 e determinar quantas são as possibilidades de algarismos que eu tenho para colocar aqui na posição 2. Bom, pessoal, se das 10 eu não posso colocar 4, eu tenho 6 possibilidades para colocar na posição 2, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dando sequência aqui, eu estou criando uma senha, certo? Então, eu já disse para vocês que na posição 2 na posição 4 eu coloquei o algarismo 2, na posição 3 eu coloquei o 7, e na posição 2 eu estou colocando o algarismo 3, certo? Então, eu quero olhar agora para a posição 1, certo? Eu quero determinar quantas são as possibilidades de algarismos que eu posso colocar aqui na posição 2, na posição 1, perdão. Sabendo que o quê? Eu não posso colocar nenhum desses valores aqui, nenhum desses algarismos que aparecem aqui no ano de nascimento da pessoa. E também que todos os algarismos da minha senha eles têm que ser distintos.
Então, dessa forma, pessoal, todos que estão em azul aqui, indicado pela cor azul, eles não podem ser colocados nessa primeira posição. Restam quantos? Se das 10 eu não posso colocar 5, quer dizer que eu tenho 5 possibilidades. Lembrando que, assim como nos anteriores, pessoal, a gente pode colocar sim o 0 na posição da posição 1, certo? Sempre a gente pode colocar o 0 na posição da esquerda, no primeiro algarismo ou no primeiro caractere de uma senha, certo? Então, pessoal, agora como a gente determinou de forma lógica todas as quantidades de cada uma das nossas situações, que são as posições aqui da nossa senha, basta utilizar o princípio multiplicativo para determinar, então, quantas são essas senhas que uma pessoa que nasceu em 1999 pode criar, de forma que todos os algarismos são distintos e que no total de algarismos da minha senha são 4, certo? Então, a gente fazendo esse produto aqui, a gente encontra que uma pessoa que nasceu em 1999, obedecendo todas essas restrições aqui, ela tem 1.680 maneiras ou formas diferentes de criar uma senha nessas condições, certo? Então, vamos à sequência aqui. Estou dizendo aqui na 15, agora já é um exercício diferente dos da senha, certo? Então, está dizendo assim, as placas de veículos atuais são formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos, certo? Considerando um alfabeto com 26 letras, quantas placas distintas podem ser fabricadas de modo que os algarismos sejam distintos, certo? Então aqui eu vou reunir as informações que a gente tem sobre esse problema, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, o que o exercício está falando para a gente? Que as placas dos carros elas são formadas por 3 letras seguidos de 4 algarismos, certo? Então é nessa estrutura aqui. Aí eu pintei de cores diferentes só para a gente conseguir identificar. Então aqui é a parte numérica das minhas placas e aqui é a parte alfabética das minhas placas, certo? Então vejam que para determinar isso, é justamente o que a gente quer descobrir é quantas são as possibilidades para colocar em cada uma dessas posições aqui, porque no final a gente vai utilizar o princípio multiplicativo e achar o produto para justamente determinar quantas são o número de placas que a gente pode formar nessas condições desse problema, certo? Então vejam que cada uma dessas posições aqui são justamente as nossas situações do nosso problema, e a gente quer determinar a quantidade de possibilidades de cada uma, certo? Então vamos lá. Bom, nosso sistema numérico, vocês já estão cansados de saber que é formado por 10 algarismos, certo? A gente tem 10 algarismos para formar todos os números que a gente quiser. E que, nesse caso, desse problema, a gente está trabalhando com o quê? Algarismos distintos, certo? Ou seja, para mim, quando eu colocar um valor de um algarismo aqui, ele não pode aparecer nos demais, porque eles têm que ser algarismos distintos entre si, ok? Bom, o que o exercício falou para a gente também? Que nosso alfabeto é formado por 26 letras, certo? Então, a gente tem 26 opções de letras para colocar nessas posições aqui, a princípio, certo? Em cada uma delas, sem pensar em nenhuma restrição. E o problema, o que ele falou sobre as letras? Ele impôs alguma restrição para a gente? Não. Então, a gente pode colocar nessas posições aqui, ó, lembrem-se disso, que a gente pode colocar qualquer uma das 26. Pessoal, então aqui, ó, vamos olhar para essa parte aqui do nosso slide para a gente começar a determinar então a quantidade de cada uma das nossas situações aqui, ok? Então vamos lá, olhando primeiro aqui para a posição 4 da nossa parte numérica da nossa senha, certo? Pessoal, eu sei que a lista de algarismos que eu posso colocar em cada uma das posições, a princípio, pode ser todas essas daqui, certo? Então, alguma desses algarismos aqui. Se não tem nenhuma restrição de números que eu não posso colocar na posição 4, e como eu estou começando aqui por ela, quer dizer que eu posso utilizar qualquer uma dessas opções, certo? O problema não faz nenhuma restrição aqui em relação à posição 4. Se eu posso colocar qualquer um desses 10, eu posso colocar todos. E como no total eu tenho 10 algarismos, então eu tenho 10 possibilidades de números para colocar aqui na posição 4. Bom, então eu vou criar aqui um exemplo de forma
formar números aqui na nossa placa, trabalhando a parte numérica, certo? Para a gente ajudar a gente colocar cada uma desses valores aqui, cada uma dessas quantidades nessas posições, nessas situações aqui nossas, certo? Então, seguindo, pessoal, estou dizendo para vocês que eu escolhi para a posição 4 o algarismo 0, certo? Eu escolhi para a posição 4 o algarismo 0. E vejam que a gente está trabalhando com algarismos distintos. Bom, mas se o 0... se eu coloquei o 0 aqui na posição 4, quer dizer que ele não pode aparecer em nenhum aqui, porque justamente a gente está trabalhando com algarismos distintos. Então, pessoal, olhando aqui para a posição 3, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar aqui na posição 3? Vejam que nesse sentido, pessoal, quando a gente trabalha com algarismos distintos, eu ter escolhido a posição 4, um número para colocar na posição 4 primeiro, influencia no número de possibilidades da posição seguinte, certo? Então, se das 10 eu não posso colocar uma, a saber aqui o 0, porque eu já coloquei ele na posição 4, então eu tenho apenas 9 possibilidades para colocar na posição 3, certo? Então, por que 9? Porque das 10 eu não posso colocar uma, então 10 menos 1, 9. Então, dando sequência, pessoal, estou dizendo para vocês que na posição 3, para formar minha placa, eu escolhi o algarismo 1, certo? Então, dessa forma, eu quero olhar aqui para a posição 2. Olhando para a posição 2, quantas são as possibilidades que eu tenho de algarismos para colocar aqui na posição 2? Bom, pessoal, se eu não posso utilizar nem o 0 e nem o 1, porque eu estou trabalhando com algarismos distintos, das 10 eu não posso colocar essas duas aqui. Então, eu tenho apenas 8 possibilidades, a saber, do 2 até o 9. Certo? Então, eu tenho 8 possibilidades. 10 menos 2, 8. Bom, continuando aqui, ó, construindo a parte numérica da minha placa. Certo? Estou dizendo para vocês que eu estou colocando na posição 2 da minha placa o número 8. Certo? Então, estou colocando esse algarismo aqui. Então, dessa forma, pessoal, eu quero saber quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar na posição 1. Bom, se das 10 eu não posso colocar essas 3, porque eu não posso colocar nenhum desses valores aqui nessa posição, porque eu estou trabalhando com algarismos distintos, eu tenho apenas 7 possibilidades. 10 menos essas 3, eu tenho apenas 7 possibilidades. Certo? Então, com isso, pessoal, eu vou olhar agora para a parte alfabética das minhas placas. Bom, a nossa alfabeto é formado por 26 letras, certo? Então, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui na letra 3. Bom, pessoal, se não tem nenhuma restrição aqui me falando em relação às letras, e que se o total de letras que eu posso colocar é 26, então quer dizer que eu tenho 26 possibilidades, indo de A a Z, certo? Então, eu vou olhar agora para a segunda posição, pessoal. Quero que vocês prestem atenção nesse raciocínio. Se eu tendo escolhido primeiro a letra 3, será que influencia na quantidade de possibilidades da letra 2? A resposta é não, porque o exercício não fez nenhuma restrição. Quer dizer que eu posso utilizar em cada uma dessas posições aqui as 26 letras. Então, a ordem de eu ter escolhido, começado pela letra 3 aqui, não influencia nas possibilidades das letras sequentes, certo? Então, quer dizer que tanto para a letra 2 eu vou ter 26 possibilidades, como o mesmo raciocínio para a letra 1. Eu também terei 26 possibilidades, certo? Porque eu ter escolhido a letra 3 e a letra 2 antes da letra 1 não influencia na quantidade de possibilidades da letra 1, certo? Porque o exercício não dá nenhuma restrição. Eu posso utilizar qualquer uma para cada uma dessas posições aqui. Então agora, pessoal, como a gente determinou de forma coerente cada uma dessas quantidades, quer dizer, pelo princípio multiplicativo, basta fazer o produto para determinar, então, o resultado desse problema, certo? Então, fazendo esse produto, a gente encontra que o número de placas distintas que a gente pode formar sobre essas condições aqui, quais condições? Que os algarismos sejam distintos e as letras não tenham nenhuma restrição, que a gente pode fazer 88.583.040 placas obedecendo essas condições aqui, certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui e eu continuo os exercícios no próximo vídeo. Um abraço, até mais.